Olá, gente, como vão vocês? Tudo bom? Espero que sim. Aqui, professor Alexandre. Sejam muito bem-vindos ao canal Detetive do Passado. Nosso objetivo aqui é lhes possibilitar pensar e refletir sobre a história. Logo de início, eu trago para vocês duas questões que acho muito importantes nós já começarmos a debater. A primeira, por que estudar história? E a segunda, o que é história? É muito provável que você já tenha feito essa pergunta a si mesmo. Então, vamos pensar um pouquinho a respeito dessas questões. Por que estudar história? Olhe agora fixamente para seu computador ou seu smartphone. Como você acha que esse objeto surgiu? Olhe ao seu redor. Olhe as paredes da sua casa, os edifícios, as estradas, todo mundo material construído. O mundo onde você vive foi construído ao longo de milhares e milhares de anos. Essas tecnologias, esse mundo material em que vivemos, é o resultado desses milhares de anos de progresso da humanidade. Essa é a primeira resposta à primeira pergunta. É necessário compreendermos como chegamos até aqui, bem como os caminhos que os homens traçaram ao longo do tempo. Há ainda uma resposta mais significativa à nossa pergunta inicial. Ao estudarmos a história, as relações existentes entre o presente e o passado, podemos desenvolver aquilo que nomeamos como análise crítica. Ao nos apropriar com essa importante ferramenta nas nossas vidas, nos nossos estudos, nos tornamos capacitados para desenvolver o senso crítico de maneira a buscar respostas satisfatórias para as grandes questões de nossas vidas. Vou exemplificar. Você lê no livro ou num artigo na internet ou mesmo assiste um documentário de TV falando que certo objeto foi encontrado numa obscura localidade da Turquia chamada Göbekli Tepe, datando de 10.000 anos antes de Cristo. E aí você pode pensar, puxa, que legal! A maioria das pessoas faz isso. Ou você pode pensar, usando a análise crítica, como eles chegaram a essa datação? Eles poderão te dizer, usando a metodologia científica chamada datação por carbono 14. Tudo bem, você vai responder, mas me explica uma coisa. Como podem os homens ter construído monumentos dessa envergadura há cerca de 7, 9 ou 12.000 anos atrás, se a mesma ciência nas quais esses homens afirmam se basear nos dizem que a roda, as ferramentas de metal, a agricultura foram introduzidas em nosso mundo há cerca de 5.000 anos atrás? Percebem que existe um conflito entre essas explicações fornecidas pelos mesmos explicadores que afirmam estar baseados na mesma ciência? A análise crítica lhe permite conjecturar que algo não está correto a respeito de algumas coisas que estão nos ensinando. O estudo da história nos leva a questionar tudo, até mesmo o que a própria história está tentando provar. E isso é de grande valia num tempo em que narrativas se sobrepõem à verdadeira ciência. Infelizmente, no século XXI, criaram uma pseudociência fundamentada em narrativas. Assim, o método científico aplicado ao estudo da história é de fundamental importância. Mas o que é a história? Compreender adequadamente o conceito de história é de fundamental importância para que possamos prosseguir nessa jornada. Então vamos lá. Mas antes te peço para já ir deixando o seu like ou dislike, se inscrever no canal para receber todas as notificações e compartilhar com seus amigos, já que esse é o caminho que a plataforma YouTube usa para a divulgação dos nossos trabalhos. História é um vocábulo de origem grega que significa conhecimento por meio de uma indagação. Ele deriva de histor,
que significa sábio ou conhecedor. São muitas as definições que se fizeram dessa ciência. Por exemplo, o francês Marc Bloch, um dos fundadores da Escola dos Análises, definiu a história como a ciência dos homens no tempo. Já o seu amigo Lucien Febvre destacou que a história é o processo de mudança contínua na sociedade humana. Já segundo o brasileiro Aurélio Buarque de Holanda, a história é a narração metódica dos fatos notáveis ocorridos na vida dos povos em particular e na vida da humanidade em geral. Já o historiador Sérgio Buarque de Holanda afirma que história é o estudo do que os homens do passado fizeram, da maneira pela qual viviam, das ideias que tinham. Podemos concluir então que a história é o estudo que os pesquisadores fazem dos homens do passado. Ela não é só a soma dos acontecimentos do passado, ela é também o resultado das várias pesquisas feitas sobre esse passado. É o esforço intelectual para compreender e explicar como era a vida em outros tempos. Podemos afirmar também que ela é o estudo que busca compreender as marcas que os homens deixaram neste mundo ao longo do tempo. Não podemos perder de vista o fato de que cada pesquisador precisa interpretar o passado usando a metodologia científica e levando em consideração mesmo visões e perspectivas diferentes da sua, a fim de não incorrer num erro muito comum aos historiadores: tentar explicar o passado através de sua própria visão de mundo. Outro erro comum entre os pesquisadores é o chamado anacronismo, ou seja, o estudo de eventos do passado ou de outras culturas regidas por outras regras morais, utilizando como base a sua própria cultura e os valores da sua própria sociedade. Um exemplo disso é o emprego sistemático da chamada dialética materialista para tentar explicar o passado, deixando de levar em consideração a religiosidade dos povos, ou seja, a crença das culturas ancestrais. Reduzir tudo à visão materialista é um dos erros mais comuns dos historiadores. Definitivamente não é possível compreender o passado se não observarmos atentamente a cultura, as crenças, as ideias e mentalidades dos povos que nos antecederam. Noutras palavras, entre o atual e o antigo, é fundamental evitar reflexões e relativizações utilizando o nosso próprio juízo de valores, crenças e ideologia. Vale ressaltar que o conhecimento histórico é construído por intermédio de um método histórico, que deve ser racional, seguir um raciocínio lógico e apresentar argumentos baseados em evidências. As evidências que sustentam os argumentos históricos são as fontes históricas. O que é uma fonte histórica? Fonte histórica ou documento histórico é tudo aquilo que de algum modo está marcado pela presença humana. São fontes históricas todos os registros que podem fornecer informações sobre o passado, escritos, orais, sonoros, iconográficos. As fontes também podem ser materiais, documentos oficiais e particulares, livros, registros, jornais impressos e digitais, pinturas, construções, esculturas, filmes, roupas, utensílios domésticos, joias, moedas, etc. Ou imateriais, entrevistas, relatos, festas, crenças, línguas, contos, lendas, fábulas, músicas, danças, dentre tantos outros. As fontes históricas não são autoexplicativas nem necessariamente produzidas com o objetivo de deixar testemunhos para aqueles que viverão no futuro. As fontes não falam por si mesmas e não desvendam a verdade completa do passado. É preciso que o historiador interrogue o contexto em que foram produzidas, identificando os grupos ou os valores que elas representam e de que maneira abordam e retratam diferentes grupos sociais. Através das fontes, o historiador faz uma leitura do passado que significa a produção de uma interpretação específica.
Assim sendo, os pesquisadores não podem deixar de considerar que tudo que lhes chega à mão é apenas uma das versões possíveis de uma época e de um lugar. E eles próprios, em suas reflexões e análises, também produzirão versões possíveis nesse trabalho dinâmico de interpretar a história, sempre observando a necessidade de usar instrumentos científicos para a realização dessa análise. Outro conceito importante que precisamos ter em mente quando estudamos a história é o chamado processo histórico, que se trata de uma sequência de fatos, acontecimentos ou mudanças ao longo do tempo que geram rupturas e permanências nas sociedades humanas. Um ótimo exemplo disso é o processo da abolição da escravidão humana no Brasil. Esse processo histórico precisa levar em conta necessariamente toda a resistência dos africanos escravizados e seus descendentes em terras tupiniquins durante mais de 300 anos. Não apenas isto, eventos ocorridos no Brasil e no mundo ao longo desses séculos foram minando as bases do sistema escravista colonial, o qual culminou no dia 13 de maio de 1888, mas que não se restringiu a essa data específica. Então podemos afirmar, sem sombra de dúvidas, que o fim da escravidão em nosso país foi o resultado de profundas mudanças que se processavam tanto no Brasil como no mundo, ou seja, um processo histórico. Bem, pessoal, por aqui nós terminamos hoje, mas na próxima videoaula iremos dar sequência falando sobre tempo histórico e tempo cronológico. Até o próximo vídeo então, se Deus quiser. Um abraço para todos vocês. Tchau, pessoal! Now